E hoje é dia de TBT-RN e em semana de Plano Safra não poderia ser outro. Há quase um ano debatíamos aqui no Rural Notícias que pouco mais de um mês após o Plano Safra 22-23 ser lançado, foi necessária uma suplementação ao seguro rural. Na edição do Rural Notícias do dia 21 de julho de 2022, informamos que o montante aprovado e destinado ao programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural foi bem menor do que o solicitado pelo Ministério da Agricultura. A Junta de Execução Orçamentária aprovou a suplementação de R$200 milhões para o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. Conforme você conferiu aqui no RN na segunda-feira, o pedido do Ministério da Agricultura ao Ministério da Economia foi de R$710 milhões para inteirar o programa. Ou seja, de acordo com a estimativa inicial da Agricultura, esse valor aprovado não vai ser suficiente para cobrir os gastos até o fim do ano. Nesse mesmo dia, o consultor em finanças agropecuárias, Ademiro Vian, e o comentarista do Canal Rural, Miguel Daúde, debateram o tema. Os dois classificaram o valor como insuficiente. 200 milhões hoje, vamos dizer assim, é muito pouco, pouquíssimo, né? Até pela envergadura, pelo tamanho do agronegócio, quanto que ele representa para a economia brasileira. Quando o Ministério da Agricultura já pede, vamos dizer assim, um mínimo, né, de 710 milhões e leva a 200, fica muito claro aí a importância que se está dando, aí, que o governo federal está dando para o seguro agrícola, né? Essa é a realidade hoje do agronegócio brasileiro. A necessidade que o agro tem para o seguro é 3 vezes, né, o que foi prometido, que é pouco. Nesta semana, depois do lançamento do Plano Safra 23-24, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, salientou a preocupação em solucionar problemas enfrentados por regiões afetadas por crises climáticas, como a estiagem no sul do país. Fávaro afirmou que o governo está trabalhando para efetivar um subsídio de aproximadamente R$2 bilhões para o seguro agrícola. O Plano Safra passado tinha a previsão de termos R$2 bilhões para a equalização, o que não foi efetivado pelo governo passado. Nós estamos trabalhando, então, agora para que seja efetivado um subsídio ao seguro agrícola da ordem de R$2 bilhões. Portanto, o produtor da região sul do país, que vem sendo afetado por crises climáticas, por desabastecimento de produtos, tenha a certeza. Um governo que teve a responsabilidade, o compromisso de aumentar significativamente 27% de aumento do Plano Safra, não será um governo displicente com seguro agrícola e tampouco com apoio à comercialização. E agora, ao vivo, vamos mais uma vez debater esse tema e atualizar as perspectivas em torno do seguro rural. E um ano depois, eu me reúno aqui com o consultor em finanças agropecuárias Ademiro Vian e com o nosso comentarista Miguel Daúde para ver se de lá para cá as resoluções são melhores. Então eu vou começar com o Ademiro, porque na safra passada foi liberado R$1 bilhão e 100 milhões para o seguro rural, tá? O valor que representa praticamente a metade do que foi prometido. Neste ano, novamente, estão prometendo 2 bilhões e a gente sabe que o custo do seguro rural, ele subiu justamente por causa do alto índice de sinistralidade que a gente teve. Então, Ademiro, você acha que vão ser liberados desta vez estes 2 bilhões de reais? Se a gente faz o comparativo com o ano passado, a gente não fica muito otimista, não é? Boa noite para você, seja muito bem-vindo. Boa noite, Priscila. Não acredito. O que acontece é o seguinte, foi prometido na safra para este ano 2 bilhões, até agora liberou 1 bilhão e 63, então estamos longe ainda de ser atingido, né? E foi contingenciado. O problema é que esses 2 bilhões que está se divulgando agora vai ser para a safra 24, não vai ser para esta safra, porque o desta safra foi definido no orçamento do ano passado. Então, qualquer definição agora vai valer para a safra seguinte. Nós regredimos e substancialmente na questão do seguro rural. Só para ter uma ideia, em 2021, contratou-se 121 mil produtores foram atendidos.
né? Em 2022, caiu para 78 mil. Em 2023, ainda não temos os números, mas pelas previsões vai ser menor ainda. Então, o seguro rural, de novo, não é uma prioridade do governo. Não, e tem um detalhe muito importante, que estão fazendo uma transição de política de crédito, do crédito subsidiado, que é do crédito rural tradicional, para o crédito rural privado, né? Para o financiamento privado. E essa transição ela deveria ser acompanhada por um seguro rural robusto, porque nenhuma instituição financeira vai conceder crédito sem ter um seguro rural, né? Principalmente crédito livre, taxas de juros livres, tá certo? Então, nós estamos aí num problema muito sério. Eu só gostaria de listar rápido assim, 5 pontos que devem ser tratados no seguro rural. O primeiro deles é a questão orçamentária, que ela é anual e a agricultura não pode se submeter a um orçamento anual. O segundo é contingenciamento. O terceiro é fundo de catástrofe. O quarto é custos e o quinto é os serviços prestados pelas seguradoras. Se não atacar todos esses pontos aí, nós não vamos ter seguro rural no Brasil pelas próximas décadas aí. Tá certo. E Daúde, você estava bem desapontado, né, o ano passado, né, com o valor. E qual que é o seu sentimento agora desse atual aporte para o seguro rural? Você concorda com o Ademiro? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Priscila, boa noite a todos. Sim, concordo, claro. O seguro rural hoje, ele é essencial, Priscila, porque quando nós estamos acompanhando o endividamento do produtor, nós percebemos que houve uma elevação muito grande exatamente pela ausência do seguro rural. Se nós tivéssemos um seguro rural compatível com a atividade agropecuária, talvez nós tivéssemos um custo financeiro mais baixo, né? Porque você teria um hedge da sua proteção, nós teríamos também uma situação diferente, né? O produtor ele teria aí garantias que hoje nós não temos. Eu continuo pessimista, Priscila, não porque eu quero ser, porque eu não acredito que nós vamos ter liberado os recursos necessários. Como você bem colocou, a produção, o custo do seguro subiu muito, né? Porque o nosso seguro ele é feito por uma pequena parcela e por um pequeno montante. Quando você tem um índice de sinistralidade muito alto, estatisticamente o valor presente do seguro ele acaba subindo por esse índice. Então, portanto, eu acho que a gente poderia ter, dos pontos que o Ademiro colocou, eu acho que nós deveríamos ter um fundo de catástrofe para fazer face a essas oscilações, porque o seguro ele não consegue constituir reservas técnicas para fazer face aos prejuízos que a gente possa ter, porque o clima, quando ocorre um intempérie da natureza, ele é localizado. Então, todo mundo ali acaba perdendo. E, consequentemente, o seguro. Nós teríamos que ter um fundo para fazer face a esses eventuais desvios que nós temos no seguro agrícola, que é uma característica dele. Justamente falando das intempéries, né? Eu quero agora trazer para o Ademiro, que é o imponderável da lavoura, as intempéries do tempo. E o produtor rural ele não tem nenhum controle sobre isso. No máximo se consegue, então, antecipar as condições climáticas. Então, não é justo que essa área seja mais contemplada, Ademiro? Sem dúvida. O seguro rural é o pilar número 1 da atividade agrícola. Ele deve preceder o crédito. Ele tem que ser a baliza da política agrícola. Ele tem que nortear toda a política agrícola. Com seguro você consegue crédito, com seguro você dá tranquilidade ao produtor, com seguro você mantém o produtor na lavoura. É assim que funciona nos países que têm seguro. E nos países que têm seguro, o governo participa fortemente através de fundos de catástrofe. Então, não tem como nós pensarmos no seguro no Brasil se não tiver esse conjunto de itens que nós falamos anteriormente. Eu concordo com o Daúde, você vai ter juros mais baratos se você tiver seguro. Você tem garantias numa operação de crédito. Então, principalmente agora, com esse clima meio
intempéries aí que a gente viu nos últimos anos aí no sul do país, as seguradoras elas ficam arredias, elas não vão colocar dinheiro para fazer prejuízo lá na frente. Elas são SAs, capital aberto, elas têm que fazer operações, mas operações dentro de uma racionalidade, dentro de um planejamento que você vai ter segurança jurídica e segurança financeira. E nós não temos isso no seguro. Tá certo. Agora, e a gente também sabe, né, Daúde, que tem produtor que foi prejudicado na safra passada e ainda não conseguiu os recursos do seguro rural. Precisaria ter mais agilidade na obtenção desse dinheiro. E como o Ademiro mesmo falou, ele disse, o que for aportado agora só será usado na próxima safra também, né? Então, esse delay, essa morosidade, dificulta demais também para o produtor rural, né, Daúde? Ah, não tenha dúvida, Priscila. E muitos produtores bancaram o seu seguro, né? Sem a ajuda do governo. A gente sabe que no sul do país, uma boa parte dos produtores que sofreram, né, a influência do Laninha, que o prejuízo foi fantástico, quase 30, 40% da produção. A ajuda que o governo prometeu não saiu. O seguro, Priscila, não foi suficiente e tem algumas discussões ainda sobre valores a serem pagos. E, portanto, é um instrumento, né, de garantia. Eu ouvi até pouco tempo atrás alguns especialistas dizerem o seguinte: olha, o governo não precisa dar subsídio para os juros. Se ele der um seguro, o produtor se vira sozinho, porque o seguro vai dar a ele toda a garantia que ele precisa. Então, portanto, Priscila, está aí. Mas é difícil aparecer um Alisson Paulinelli que possa reverter esse quadro, como foi feito lá no passado, onde nós importávamos 70% dos alimentos e hoje o Brasil é um grande exportador. Falta criatividade, falta visão e não cargos públicos sendo ocupados por políticos que têm interesse, evidentemente, políticos e locais para continuar se reelegendo. Então, portanto, eu acho que o seguro devia ficar fora disso e o Congresso deveria criar um fundo de catástrofe para fazer face e dar essa garantia ao produtor rural. Ademiro, você gostaria de deixar suas considerações finais para que o próximo TBT do ano que vem a gente não esteja falando a mesma coisa, né? Dessa insuficiência de aporte para o seguro rural, que é a coisa mais importante para o produtor? O seguro rural é fundamental. Sem seguro rural, nós não vamos ter segurança para o sistema financeiro, para o produtor se financiar. Então, o fundo de catástrofe ele é o mais importante que tem na política agrícola e que sequer foi tocado agora. Tá certo. Daúde, suas considerações finais? Bom, Priscila, nós vamos continuar aqui acompanhando essas liberações de crédito, né, para ver se muda alguma coisa em função do passado que a gente tem, que é lamentável. Hoje, o Brasil puxa o crescimento, o seu crescimento é puxado pela agropecuária. Então, nós deveríamos, sim, ter uma segurança para os produtores continuarem a produzir. Tá certo. Muito obrigada, Ademiro. Priscila, só Sim? uma coisa rapidinho. A única coisa que não mudou foi a minha aparência e a aparência do Valdemiro Vian, que continuamos os mesmos depois de um ano, né? Tá Você vê que não certíssimo. mudou nada. Tá certíssimo. Muito obrigada aos dois. Obrigada pela disponibilidade e nos vemos aí em breve para falar mais de Plano Safra, sempre aqui acompanhando, porque o Canal Rural tem memória e a gente volta aqui e traz os assuntos para repercutir. Obrigada. Obrigado, Priscila. Um abraço a você, um abraço, meu amigo. Um abraço, Daúde, um abraço, Priscila.